A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandemente nossas vidas, que você possa receber do Senhor nessa noite uma palavra de vitória, uma palavra que venha do trono da graça do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Que possamos renovar nosso ânimo, renovar nossas forças, que possamos voltar nosso pensamento e nosso coração para aquilo que Deus tem para nós. Nunca esqueçamos daquilo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós, porque não fostes vós que escolhestes ao Senhor, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. Deus é maravilhoso, como eu disse, e a sua maravilha, a sua graça, seu poder, a sua fortaleza, seu grande amor tem para nós nessa noite. Deus está contigo. Nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor, mas antes eu quero dizer que ainda estamos vivendo dias conturbados, dias em que estamos vivendo meio que receosos com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo dito, com tudo que está sendo divulgado, com tudo que está sendo anunciado. E parece que muitas dessas coisas estão sendo usadas como se fosse um verdadeiro veneno para a nossa alma. Muitas dessas coisas poluem nossa mente, nos deixam com a mente nevoada e nós não conseguimos enxergar a verdadeira grandeza do nosso Deus. Não conseguimos enxergar nada e parece que vivemos às escuras, mas Jesus é nossa luz. E se Ele é nossa luz, e se vivemos com Ele, nós temos que viver como Ele quer. Temos que ter um ânimo verdadeiramente redobrado. Ele mesmo disse na sua palavra, né? Nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. Não há nada que Deus não possa fazer por você. Não há nada que Deus não possa resolver para você. Muitas das coisas as quais serão ditas hoje, você já deve ter ouvido diversas vezes. Mas como a base do aprendizado é a repetição, eu acredito que não serei eu a desmentir isso. Tudo que Deus faz é bom, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele é aquele que rege o universo. Com a sua palavra, com a sua vontade, se fizeram e se fazem todas as coisas. Existe algo que é impossível para o nosso Deus? Sabe, irmãos, antes de eu entrar verdadeiramente no texto que nós vamos ler nessa noite, é um pouco difícil para nós acompanharmos a nossa própria história de vida quando nós não sabemos o que nos reserva pelos olhos carnais ou pela nossa própria estimativa daquilo que vamos fazer, onde vamos chegar. Porque quando lemos, por exemplo, a história dos heróis da Bíblia ou daqueles personagens bíblicos que passaram por diversas situações e venceram, aí para nós é fácil falar que eles às vezes não suportaram, ou suportaram, ou reclamaram, aconteceu isso ou aquilo. Mas quando é conosco, parece que a coisa muda um pouco de figura. A gente não consegue enxergar. Um exemplo disso é que o José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Ficou preso um bom tempo, até que a vontade de Deus se manifestou na vida dele. E aí depois ele teve a graça de ser, vamos dizer assim, agraciado mesmo com o poder do Senhor e ele receber as bênçãos de Deus e ser o segundo em comando na terra do Egito e salvar o povo de Israel, que era na verdade a sua parentela, seu pai e todos os seus irmãos e toda a sua família, né? E ele acabou abastecendo. Aquela época havia muita fome naquele pedaço de terra, entre o Egito e onde Canaã eles moravam. Bom, voltando para nós vamos ler um texto que fica em Jeremias 32, 27. É apenas um versículo, que diz: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim?
Perceba que Deus, ele é todo poderoso. E nós temos a capacidade de falar com ele, de que ele nos ouve, ele nos vê, e ele sabe exatamente a necessidade que você tem nessa noite. Uma necessidade de cura, uma necessidade financeira, uma necessidade de uma libertação. Sabe, queridos, para Deus nada é impossível, mas você precisa entender que também você precisa se colocar na brecha, se colocar debaixo dessa graça, desse poder maravilhoso, para que você possa alcançar essa força e esse poder que emana do trono da graça. Imagine o nosso sol que brilha e a sua luz está a 8 minutos de nós. Ou seja, nós não podemos tocá-lo, mas o seu calor, os seus raios chegam até nós. Deus continua emanando a sua graça, continua emanando o seu poder e a sua virtude sobre nós, e basta você se colocar de maneira que você possa receber isso. Se você está cometendo algo de errado para com Deus, a chance de se recuperar, de começar uma virada na sua vida, é sempre o agora. Não deixe para depois. Pense que Deus está dando capacidade e oportunidade para que você possa mudar a sua vida. Como? Se colocando debaixo da santa e poderosa vontade de Deus. Fazendo aquilo que Ele quer. Ah, é difícil? Para Ele, como nós acabamos de ler, nada é difícil. Para nós, passa a ser complicado porque nós temos que vencer a nossa carne, o nosso eu, nós temos que vencer os nossos desejos, a nossa cobiça, aquilo que você acha, que julga que é necessário para que você tenha uma vida melhor, para que você busque a felicidade. Ah, eu sofro, eu tenho problemas, eu não consigo me manter, eu acabo cedendo ao pecado, eu acabo fazendo isso ou aquilo de errado, eu acredito que eu não agrado a Deus. Na verdade, ninguém agrada a Deus o tempo todo. Nós podemos agradar a Deus por um período de tempo, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos pecadores e nós pecamos o tempo todo. Mas nós temos um advogado, nós temos um Salvador, o Senhor que se colocou no nosso lugar para que nós não pereçamos. E Ele vive para que nós tenhamos vida. Há uma necessidade muito grande de que você viva, de que você passe a entender essa palavra, que você receba a virtude do Espírito Santo, que você coloque-se debaixo da poderosa força de Deus, deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele fazer a vontade dEle, mas que você possa colocar isso no teu coração como uma verdadeira virtude da presença do Senhor. Busque a Deus, busque ler, busque agradá-lo com orações, com leituras, com hinos de louvor, com gratidão no seu coração, com a palavra de Deus vivo, porque Deus é maravilhoso. Deus, Ele quer que nós façamos vá além do que você pode ir. Busque isso, busque sabedoria do alto, busque compreensão, busque entendimento, busque mais a palavra. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus paciência, unção, discernimento, e não veja o tamanho da sua dificuldade, do seu problema, mas comece a concentrar a sua fé no tamanho do nosso Deus. Se você não tem dimensão do tamanho do nosso Deus, você está certo, você não consegue dimensionar o tamanho do nosso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Tudo o que Ele faz é para a glória do nome dEle. Ele, como eu disse no início, nos escolheu para que nós possamos ver e ter uma vida eterna. A nossa vida aqui, ela é passageira. O rei Salomão, ele foi o homem mais sábio, porque Deus assim determinou, porque ele havia pedido sabedoria para dirigir o povo de Israel.
e ele recebeu essa sabedoria do alto. E ele, lá em Eclesiastes 2, de 1 a 11, eu não vou ler para não ficar uma coisa muito extensa, mas lá nessa passagem do livro Eclesiastes, ele diz que ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, resumindo, ele tinha fama, ele tinha conhecimento, sabedoria, e pelas palavras dele, ele disse que nada do que ele desejava lhe faltava. Tudo que ele colocava aos seus olhos e ele queria, ele assim alcançava. Ele teve riquezas, teve conhecimento, teve glória humana, porque muitos vinham de longe para ver e para ouvir a sua sabedoria, e ele fez tantas coisas, plantou tantas vinhas, plantou tantas coisas, fez, aconteceu, e ele resumiu assim: a felicidade verdadeira de tudo isso, ela é passageira. Então, nós temos que nos concentrar em buscar uma felicidade, alguma coisa que venha da parte de Deus e que traga frutos eternos para a nossa vida. Que venha a fazer com que nós passemos dessa vida para a vida eterna na presença do nosso Deus. E nada vai nos faltar. A alegria vai estar no nosso coração dia após dia. Aliás, lá não vai haver dia nem noite, porque o Senhor é que iluminará o reino eterno. Mas o que eu quero dizer é que hoje, não é que essas coisas não são importantes, mas elas não devem ser a prioridade da nossa vida. Elas são consequência da nossa vida. Nós não devemos parar de trabalhar, de sermos honestos, de buscarmos as coisas retas, de fazermos as coisas com o nosso coração, de ajudar ao próximo, de estender a mão. Nós não devemos fazer as coisas ruins, nós não devemos parar de fazer as coisas boas. Devemos continuar buscando e cada dia crescendo mais, até alcançarmos a graça do nosso Senhor. Quando chegar a nossa hora, estaremos junto a Ele no reino, no seu reino, aproveitando da sua majestade, da sua glória. E ali não haverá nem mais doença, mais dor, mais nenhum tipo de problema. As dificuldades são momentâneas, são de agora. Busque na sua vida verificar o que você já viveu, as dificuldades que você já venceu, as situações por quais você já passou e que lhe pareciam que seriam complicadas demais para passar, mas você venceu. Você lembra de alguma delas? Busque na tua memória. Faça valer a lembrança das coisas boas da parte do Senhor. Deixa Deus trazer essas lembranças para que você possa fortalecer o seu ânimo e possa entender que tudo está sob o controle de Deus. Tudo. Então, não vamos mais ficar deprimidos ou ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, que tudo que nós vamos fazer, vamos dar graças a Deus, vamos honrar o seu nome, fazer com que essa palavra, que um dia chegou até nós, está no nosso coração, possa brotar, possa trazer em nós a esperança de volta, trazer em nós de novo aquela graça, aquele poder, aquela confiança que você tem, que está lá no fundo do seu coração. Faça ela brotar novamente, faça ela acontecer. E que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um período de reavivamento, uma parte maravilhosa com a presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa alcançar você agora, nesse momento, no momento que você estiver assistindo este vídeo, e possa fazer valer em ti a sua palavra, pois ela é verdadeira, ela é uma palavra de vitória, ela quer fazer com que nós possamos entender tudo que vem do alto e possamos fazer isso já colocar em prática na nossa vida. Comece agora a agradecer, a louvar, ligue para alguém que você não fala há algum tempo e compartilhe das suas necessidades, aquela pessoa que lhe é mais chegada, ou que você acha que vai ouvir você, que não vai te repreender, mas antes vai ouvir, vai poder te dar um conselho. Ore a Deus e ligue.
Converse. Não carregue seu fardo sozinho. Não busque resolver os seus problemas de maneira pessoal, porque tem vergonha dos meus problemas ou de expor a minha vida. Você não precisa falar para todo mundo, mas fale com aquele que lhe é mais chegado, aquele que lhe é mais, que você tem uma certa intimidade. E é aquela pessoa que verdadeiramente você sabe que é usada por Deus. Deus, através dessa palavra, vai poder transformar a sua vida, vai poder quebrar toda essa dificuldade que você tem, vai poder restaurar a sua vida, fazer com que você seja uma nova criatura, um novo ser. E tudo que você passa agora, que você está chorando, que você está lamentando, que você está com, parece que é uma pedra amarrada e você não consegue andar sozinho, parece que está travado, parece que está te impedindo de caminhar, parece que está fazendo com que a sua alegria murche cada vez mais e você só veja tristeza, decepção. Entenda, nada disso vem de Deus. O que emana da parte de Deus para nós é muito pelo contrário, são todas as coisas boas, alegrias e tudo aquilo que Deus quer para nós. Por isso, resista ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E também, alguma dessas coisas somos nós que carregamos. O diabo não tem culpa de 100% das coisas. Muitas dessas coisas somos nós que andamos com elas e não queremos nos livrar. Deixe todas essas coisas aos pés do Senhor. Deixa tudo isso, deposita o teu fardo aos pés de Cristo Jesus. E Ele vos aliviará. Esta palavra que eu tenho para nós nessa noite, começar em mim, que Deus possa abençoar vocês grandemente, que a parte do Espírito do Senhor possa estar envolvendo vocês, fazendo com que seu coração resplandeça, cheio da luz e da glória e da esperança do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus.